Setembro é mês de conscientização do Alzheimer e para falar sobre esse tema, a gente convidou Aury Porto, um ator e dramaturgo brasileiro que escreveu um texto que ele mesmo interpreta sobre a relação, a vivência dele com a mãe, Dona Gessé, que tem a doença. Ele vai compartilhar com a gente todas as vivências que ele tem tido em relação ao mal de Alzheimer. Então, se você se conecta com esse conteúdo, se faz sentido para você, você não pode perder esse papo. É importante a gente se preparar e sair desse mito do Brasil jovem. Não é mais um país jovem desse jeito, então vamos envelhecer sabendo que não vamos ficar macaqueando, fazendo de conta que continuo jovem. Exatamente. Então, não, é legal também. É outra coisa. Não é legal também. Pode ter sido horrível ser jovem. É outra coisa, é outro momento da vida. E o que você faz com isso? Porque você continua vivo. Exato. Hoje no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas são acometidas pelo Alzheimer, né? 100 mil casos são diagnosticados por ano. E exatamente para a gente conversar sobre o impacto da doença nas famílias e na relação entre a pessoa que está sendo atacada pela doença, podemos colocar assim, e os seus familiares, como reagem, é que a gente vai conversar, ter a honra de bater um papo com o ator, produtor, diretor, dramaturgo Aury Porto. Seja muito bem-vindo ao Papo On, obrigado por você estar conosco. Seja bem-vindo, que esse papo seja muito gostoso, né? Vai ter bastante coisa para a gente conversar. E conta um pouquinho para nós, né, da sua trajetória, como é que foi lá no início, quando você, criança ainda lá no Ceará, até o momento de você chegar, né, na sua profissão. O papo, né, o tema do papo eu acho rico. Ele não está definido, encaixotado, limitado. Ele tem muitas possibilidades, né? Assim como a própria doença apresenta para a pessoa que é portadora. E eu sou do sertão, do Ceará, não sou do litoral. Ceará tem litoral, tem sertão. Não tem zona da mata, gente, né? E aí eu sou do sertão. Eu sou do sertão do Cariri, numa região bem distante de Fortaleza, tá? Bem no sul do Ceará, próximo de Pernambuco. É uma região que tem uma chapada do Araripe, uma região que tem um sítio paleontológico e tem muitas tradições populares que se mantêm. Então, eu sou desse lugar e, de um tempo, eu sou nascido na zona rural, de uma fazenda que não tinha luz elétrica. A gente mudou depois para outra fazenda sem luz elétrica. Quando teve luz elétrica na nossa fazenda, eu tinha 12 anos. Então, é um mundo meio medieval, sabe? As relações. Eu nasci numa fazenda que tinha famílias. Então, assim, os da geração do meu pai, da minha mãe, os da geração do meu avô, da geração da minha irmã mais velha, a minha. Que tinha bacana, essas famílias. você teve esse convívio até com gerações ali diferentes que traziam histórias, culturas, né? E famílias que a gente conhecia os outros avós, os bisavós. É um tipo de relação mais do medievo, né? Sim. Naquele pedaço de chão, aquelas famílias, naquela relação. E como que foi esse processo, né? Do sertão do Ceará, né, nordestino, para você, às vezes, a gente hoje está numa fase diferente, mas a questão ainda artística, em alguns segmentos, principalmente no passado, despertavam de preconceitos, dúvidas nos familiares. Como é que foi isso dentro da sua família, esse despertar seu para a cultura, para as artes cênicas? As tradições culturais nordestinas e cearenses impactaram nisso e de que forma? Como é que foi esse princípio seu na trajetória artística? Eu tive o contato, assim, a minha geração, a gente começou quando eu estudar, e a família podia, eu tinha uma casa, a gente ia para Fortaleza. As gerações anteriores iam daquela região mais para Recife. O meu avô tinha uma casa em Fortaleza. Quando eu comecei a estudar, eu ia para a casa dele. Passava um semestre estudando, voltava, passava férias na fazenda. Depois teve outro momento que os meus pais mudaram de fazenda, a gente morava mais próximo da cidade, eu fiquei morando com eles um tempo.
Depois eu fui para uma formação mais definitiva, assim, mais jovem, né, em universidade, em Fortaleza. Então, até chegar em São Paulo, tem essa trajetória, uma relação de idas e vindas com a zona urbana, né, com as cidades. E quando eu desejava inteiramente ser ator, estar em cena, era uma coisa que eu mantinha em segredo por causa do preconceito, muito. Eu terminei faculdade junto com o curso de teatro, e o curso de teatro era escondido. Ninguém não revelava, eu fazia 2 faculdades. Ninguém Psicologia sabia. e administração. Aí eu saía de manhã, voltava de noite. O curso era um curso técnico, que era o único que tinha lá em Fortaleza. Eu fazia à noite, escondido, mas como se eu estivesse fazendo aquelas outras faculdades. Eu tinha muitas matérias, Mas ninguém isso perguntava. um escondido para a família. Para a família. Os amigos sabiam. Os amigos, mais ali do teatro da universidade. Mas os de antes, da fazenda e tal, ninguém sabia. Porque, por causa do preconceito, e eu não queria revelar, e só ficaram sabendo na última peça, na peça de finalização do curso. Aí eu fui para a fazenda, convidei, e o meu pai, que era um homem muito inteligente, ele disse, a gente vai ver, pegou todo mundo, foi para lá, para Fortaleza, assistir a peça. Mas ele achava que era uma coisa passageira. Isso não daria futuro. E não passou mais. Mas eu tenho a ver com... Menos, eu identifico a origem disso. Eu tinha um avô analfabeto, o pai do meu pai, que sabia poemas de cor. E ele recitava. Olha. Então eu acho que tem a ver com isso. A visão que o meu pai tinha do mundo era muito criativa, artística. Ele olhava para as coisas de uma forma original. Devo muito a esses talentos. Essa sensibilidade, da família, né? Que tinha, por esse exemplo. talento. E já um tinha talento um pouquinho, para ver, né? para Já tinha pensar. umas raízes ali na sua família Tinha desse nisso, lado. embora não tivesse o exercício, o dançar. A gente dança muito. E o meu pai é um exímio dançarino de forró. Ah. Tinha o jeito que ele escolhia, as parceiras. Ele casou com 28 anos, já estava meio um rapaz velho para casar, né? Na geração dele. Ele nasceu em 1925. Casava-se novo, né? E casava-se muito novo. E porque ele ia para muitos forrós. E ele dizia que ele tinha que olhar quando ele chegava e ia escolher a parceira dele para dançar. Ele escolhia não a mais bonita, porque ele não estava escolhendo para namorar. Era para dançar. Então tem que ser a que dançava bem. E sua mãe gostava de dançar? Muito. Muito. Todo mundo em casa é do forró. É do forró. Dançar muito, fazer festa. Minha primeira farra até madrugada, eu tinha 4 anos, no casamento de um tio. Não, e lá deve ser uma delícia isso, né? Porque vamos combinar, né? Sim, vai ter todo forró mundo melhor vai ter do que lá, né? E o forró ao vivo. Ao vivo. Não tinha muito luz elétrica, Com então assim, era uma certeza. banda que ia para tocar naquele casamento e Com certeza. a gente ficava dançando até a madrugada, e crianças de 3, 4 anos no braço, tá lá, dançar. Então, talvez, por mais que seu pai tenha tido uma surpresa ali, né? De você estar atuando assim, mas acho que talvez lá no fundinho, para ele, não teve tanto preconceito, porque ele já devia ter uma, né? Ele era inteligente. Intuitiva Eu acho que o que ali ele de olhou que- é assim, porque quando você olha, você tem preconceito em relação a uma coisa, e você olha de forma inteligente e sensível para aquela coisa, você já é meio caminho andado para você perder o preconceito, porque aí você começa a ter um Sim. conceito É. sobre a coisa. E talvez Exatamente. mais do que um preconceito, né, por não gostar ou não querer, talvez, até o senso de proteção, da dúvida se isso seria uma carreira para te dar estabilidade na Sim. frente. Então, às vezes, mais do que o preconceito, até o medo, né? Será que meu filho Tem vai... uma relação também no sertão, do teatro, a arte da representação, é relacionado com homossexualidade. Tem um preconceito que tem a ver Sim. com isso, o gênero. Então tem um tipo de teatro praticado no sertão que chama drama. Lá no sertão, do Ceará, Paraíba, Pernambuco. É uma coisa que está desaparecendo, são as dramistas. O drama é cantado e tem uma função educativa, mas é todo feito por mulher. Só mulher é dramista. Então tinha essa prática. Não é coisa para homem. Aí era melhor fazer escondido, porque ia ter que encarar Sim. e tal. Rarará. E a minha geração não é uma geração de enfrentar De enfrentar. essa coisa de ficar dizendo assim, olha,
impondo o meu gênero, a minha orientação sexual, tal. A gente combinou uma outra estratégia de jogo para Era um outro momento, enfrentar. né? Era. Mas aí depois que soube, curtiu e seguiu. Aí e ele ia virou ver as orgulho. peças. E eu fiquei um tempão trabalhando no Teatro Oficina, né? De 2000 a 2009. E eles vinham e assistiam as peças. Ah, que legal. E os outros atores falavam assim para mim: Auri, teu pai assiste a peça, tua mãe te assiste. Ah, olha só. Então ele via a peça inteira, ele tinha um conceito, um entendimento da peça toda. Mamãe só ficava interessada em olhar onde é que eu estava, qual a cena, o que eu estava fazendo, se eu estava correndo perigo, se eu estava fazendo uma coisa bonita, uma coisa, o que era, sabe? Ela estava nessa. Isso é muito legal. Eu sou né? o único filho homem. Tem né, todo um sentido uma nessa família linha. patriarcal, rural. Sim. É assim, e no sertão é mais ainda. Tem uma importância especial aquele que nasceu varão. Varão, exatamente. E aí, atuante nisso, depois de um tempo, como que isso surgiu de levar a sua história, né, para sua profissão? Eu já, aí depois é profissão, né? Eu poderia fazer isso tudo de uma forma amadora. Sim. Amador no sentido daquele que faz por amor. O amador tem essa função, não faz mal feito, mas eu quis encarar profissionalmente. E aí eu já sou profissional disso há 36 anos. E aí chegou esse momento, assim, porque tem o Alzheimer, como é que coloca a família? Porque isso é um tipo de expressão chamado autoficção. A autoficção, exatamente isso. A história é sua e como você ficcionaliza isso. Você não tem um compromisso, a gente não tem um compromisso de dizer que isso aqui foi exatamente verdade, ir pesquisar um documento e tal. Importa a expressão daquilo, como que eu posso atingir as pessoas com aquela vivência, mas eu posso manipular dados, colocar no roteiro informações em lugares que não são exatamente aquelas, porque é autoficção. Então, quando veio para isso, quando eu comecei a ouvir de amigos, eu contava histórias da minha mãe com Alzheimer e conta essa história porque ela ficou muito engraçada, tinha muitas histórias engraçadas que eu contava, né? Fala isso. E eu fiquei 2 anos com isso. Eu contava, ouvia. O que pode ter na minha vida, nessa história, nessa relação, que interesse para o público? Porque se eu não passar por essa reflexão, eu vou colocar em cena vai ser só vaidade. Eu vou só dizer de mim, mas para que tem utilidade? O que eu estou acrescentando, né? Sim. O que vai interessar para as outras pessoas que não seja só a minha intimidadezinha, sabe? Que hoje tem muito, né? É muita... Aí o interesse pela fofoca, que manipula, que dá engajamento em rede social. Então, qual é a sua coisinha sórdida? Você já tinha uma preocupação, a sua exposição pela exposição, né? Que é o que o pessoal busca, isso que é para poder ter engajamento, mas sem uma coisa que dê um recado de reflexão, né? Que acho que mas vamos dar um passinho atrás, né? A sua mãe está quase 15, 20 anos com o Alzheimer, né? Entre 15 e a gente, batendo um papo antes, você falou desse processo que foi difícil a aceitação inicial sua, né? Dá uma passada, como é que foi isso para você e para sua família, esse início da descoberta da doença e como vocês começaram a encarar, né, essa transformação, né, da personalidade, de alguma forma, das condutas da sua mãe, de um jeito que não ficasse algo pesado, pesaroso. Eu passei por uma situação com meu pai, que ele teve AVC, a saúde dele foi se deteriorando, acabou sofrendo uma fratura de fêmur e nesse processo pegou infecção e passou um período acamado e houve 1 ano praticamente de uma batalha pela vida que ao final ele acabou perdendo. Mas eu reflito hoje que houve beleza naquele processo todo. Né? Foi uma coisa dolorosa, mas com muito amor. Né? Então, isso também tem a ver com o que você relata, né? Quando você fala da sua mãe, da sua experiência, né? Tem muito. Eu caí no começo, primeiro ano, num estado dramático, né? Sofrer
como é que eu faço para salvar a minha mãe, para resgatar? O que acontece? Será que eu arranjo um medicamento, uma coisa mágica que faça a minha mãe não perder a memória? E durante um ano eu fiquei isso me deu pesadelos, eu acordava chorando. Quando eu soube do diagnóstico, encontrei. Quando eu voltei um ano depois para encontrar todas, eu aprendi com as minhas irmãs que eu tinha que correr atrás de me salvar nessa, de me libertar desse drama. Era uma questão minha. A minha mãe não tinha essa questão. A minha mãe não estava sofrendo porque ela estava perdendo a memória. Ela estava perdendo a memória. Portanto, ela não lembrava exatamente uma série de coisas. Era isso que estava acontecendo. Ia perdendo paulatinamente, mas ela não ficava assim, ai, por que eu estou perdendo a memória? Porque não, a pessoa não vai, se ela não tem a memória, ela não tem essa dor. Não tem essa percepção. Não tem essa percepção. E as minhas irmãs já tinham entendido. Aí eu entendi que era outra coisa, tinha um outro jeito de ver ali. Tem o humor, o bom humor da galera cearense, tá? desse povo. A gente tem um bom humor, às vezes bem chato, tá? Às vezes a gente ri de tudo demais. Então, assim, tem que dizer, deu, parou. Mas ele é muito útil em muitas situações. E nessa, eu acho que estava lá as minhas irmãs rindo de todas as coisas que eram incomuns na personalidade da minha mãe. Talvez trouxe uma leveza, né, Auri, para esse momento. E aí eu aprendi. Porque não é um drama. O sentido do trágico é aquela coisa. Não tem retorno. Portanto, tem esse sentido do trágico. É definitivo. É daqui para frente. Então, com você encarar isso como uma coisa da vida, você precisa de humor, bom humor. Mas esse processo que você passou, você sabe que muitas famílias passam isso quando recebem um diagnóstico, né, de um parente, de um ente querido, porque é um processo longo. E entra nessa fase de negação mesmo, de acabou, e agora, como é que vai ser? Parece que vai acabar amanhã, né? Uma angústia, mas que depois que você vai processando, e provavelmente foi esse processo que você passou, essa fase, depois você vai começando não, mas existem outras formas de eu vivenciar isso, de eu enxergar o que está acontecendo que eu não posso mudar, né, de uma outra forma, para que seja leve para você, para que seja leve para a pessoa que está ali, que nem está percebendo, às vezes, esse contexto todo acontecer, né? É que nem você falou, muito mais um sofrimento seu como filho, como família, do que da sua mãe mesmo, que estava ali no processo do Alzheimer. Tem um aprendizado também, aprender a leveza, né? Tratar com leveza, e tem um aprendizado cultural. E eu acho que essa demência, especialmente, porque é que eu conheço mais por causa do trato, dá pra gente. O raciocínio do mundo, o modo de ver o mundo, ele não precisa ser uma construção que vai se acumulando. Ele pode ser algo que vai para trás, para frente, para baixo, para um lado, para o outro. Isso, para quem não está no movimento, é exaustivo. O nosso modo de organizar, que pensa uma hora depois da outra, que faz planos, amanhã eu faço isso, depois de amanhã eu faço isso, é mais seguro, porque todos nós combinamos. Essa sociedade que a gente vive está organizada assim. Quando tem um outro desse, ele confunde a gente. Eu dizia atrapalha, mas não é atrapalha, confunde e enerva a gente. Puxa, a pessoa estava com humor num lugar e ao invés dela considerar que eu preciso dela naquele lugar do humor, ela foi para um outro. Ela agora já tá triste, ela agora quer dormir quando deveria estar acordada, ela agora quer ir embora para casa, porque todas as pessoas conseguem, né? Nisso. Sim. E aí isso confunde muito as pessoas. Voltando à história da peça, por que fazer essa peça, é que a minha família, aí eu entrei na onda e entendi isso, tínhamos para dizer, e aí por isso eu fiz a peça, é que a gente pode lidar com isso, com essa nova organização mental, afetiva, intelectual, né? Porque é outra coisa
e continuar na nossa. Então, assim, é um mundo que a gente entra e sai, assim como ela pode entrar no nosso. Agora, e quem está no mundo organizado desse jeito somos nós. Então, a gente precisa dar um amparo, não é fechar, cuidar e isolar. Eu sou anti-isolacionista. A pessoa é mais velha ou tem demência, ela tem relação social. Claro. Ela precisa. Então, assim, vai, fala, conversa. E conte o que você quer contar. Tem vida ali, né? Tem vida e tem personalidade. A pessoa continua lá. Sim. Assim, o jeito da minha mãe olhar para as coisas, o mesmo, o físico, olhar que ela lança aqui, a mão, como ela toca nas coisas, como ela pega, como ela anda, é a mesma. Sim. O que não está no mesmo lugar é que ela entra no banheiro e acha que está na cozinha. Ela liga a torneira e esquece. A gente já teve fogão que perdeu mais de um, porque liga de um jeito, mas ela esqueceu muito cedo de como liga o gás. Então a gente tem que sempre que ligar o gás, desligar. Porque ela pode mexer todas as bocas e não acontece o que já tinha acontecido. Então tem esses perigos. Mas é uma coisa que nos desmobiliza. Não mobiliza no sentido de agora eu sei para onde eu me mover. Ele desequilibra. Quando você pensa que está indo para cá, ele já está indo para outro lado. O que não quer dizer que não cansa, que não sofra, que não doa. Quem lida. O dia a dia é difícil. É difícil. Então, mais de uma pessoa, é importante ter isso. Agora, só uma pessoa para cuidar é pesado. Cansativo, porque cansa. né? Porque a gente continua na vida de organizar contas, de compromissos com hora marcada e de planos. Uma rotina severa continua ali, com a rotina, correria, né? E aí a gente tem que cuidar daquilo e assim, aí com mais uma, duas pessoas a coisa vai melhorando. Flui já melhor. Porque você divide, né, as responsabilidades, porque em situações como essa, eu costumo dizer assim, você está numa rotação e o mundo está em outra, né? E de vez em quando você tem que, quando você vai para ali, você tem que estar naquela rotação, mas o mundo está rodando de outro jeito. E de vez em quando você tem que voltar para o mundo normal, entre aspas, e continuar aquela rotação. Então, esse processo do desgaste, do cansaço, né, é grande mesmo, porque envolve uma pressão emocional grande. Fisicamente, você também demanda de bastante afazeres e que você tem que estar sempre atento àquela pessoa. Então, é importantíssimo uma participação mais efetiva da família como um todo, né? Para que esse amparo seja dado e que quem cuida também seja cuidado, né? Porque também, senão tem isso aí. Desmorona e aí... E é um cuidado, tem que ser cuidado por outros motivos e de outro jeito. Então, assim, precisa de tempo de descanso, precisa de distância desse mundo, daquele universo mais plástico, mais... Eu não quero usar... Não tem, para mim, não tem mais o normal, o certo, o errado, o normal, o anormal. Tem qualidades. São nuances modos diferentes de uma coisa acontecer, uma mesma coisa, né? Sim. Dentro de de pensar, de olhar. Um universo que talvez você não A minha mãe tem gosto. Antes. A minha mãe tem gosto, continua tendo gosto. Eu não tenho que obrigar, eu não consigo, não devo obrigá-la a comer o que ela não quer. Ela continua tendo gosto, então aquela pessoa está ali. Sim. Ela existe. Então, tem gosto, tem desgosto, tem interesse. Não tem interesse. Às vezes ela não interessa pelo que a gente quer que ela se interesse. Então, no Ceará a gente tem um verbo que é malinar. Malinar é bagunçar, mexer nas coisas. E uma vez, às vezes eu estou falando com a minha irmã, eu digo, como é que a mamãe está? Ela diz assim, tá ótima, tá malinando. Tá malinando. Então ela tá lá na cozinha solta, para malinar. Depois a gente vai e coloca aquelas coisas em ordem. Tem algumas coisas que a gente coloca numa altura que ela não alcance e ela malina às vezes. E principalmente coisas que de repente possam acabar machucando, né? Que vá Sim. Até no sentido de... Mas deixa uma farinha de trigo com as frutas, com uma colher, um prato, não sei o quê. A mãe já fez
jantar para a família inteira numa coisa menor que isso aqui. Ficava mexendo, o que você está fazendo? Estou preparando a janta. E ela ficou e mexeu, fez uma bagunça, assim, uma sujeira. Mas era a janta dela. Para ela. Ela estava preparando. Exatamente. Ela estava em ação e numa ação criativa de transformar. Ela estava preparando uma comida. Juntou tudo, assim como ela junta as coisas para ir embora, que ela junta num pano assim, mexe uma coisa e diz: eu estou pronta, quero ir para casa, tenho que fazer a janta do meu pai. E aí tem o estresse todo de ir para casa ou não ir, mas como ela organiza aquilo lá, de algum jeito aconteceu na cabeça dela que ela organizou. Uma vez a minha mãe, isso tem na peça que eu faço, ela chegou, para mim é muito exemplar disso, ela chegou para mim e disse: Auri, onde é que está a bacia? Eu disse, eu estava na cozinha, eu disse, está na despensa. E eu estava lavando uma louça numa tarde, já era pandemia. A gente ficou muito tempo juntos, eu ficava muitos dias, às vezes, só eu e ela. Aí ela foi na despensa, olhou, cadê? Não estou vendo. Fui atrás dela, falei, ali, mamãe, um monte de bacia, tinha umas bacias empilhadas. Ela disse, aquilo que é bacia? Pensei que fosse outra coisa. Que coisa que era, que ela tinha pensado, nem eu, nem ela, nem você, nem ninguém sabe. Mas o que ela deu o nome de bacia era alguma coisa que ela estava procurando. Quando ela não achou aquela coisa que ela tinha na cabeça, que correspondia àquilo que eu disse para ela que chamava bacia, ela desistiu daquela busca e aí vai para outro lugar. Vai para outra coisa. Esse pouco apego, é um apego rápido, a necessidade pode durar 3, 2, 10 minutos e acabou. E acho que tem um lado que a gente precisa reforçar, né? Que muitas famílias acabam, por falta de entendimento, e a gente não sabe como que foram construídas as relações ao longo dos tempos, há uma falta, vamos dizer, de paciência, né? E muitos imaginam que uma atitude como essa é uma birra. Aqui é a bacia, como é que você não viu? Tem essa lida também, né? E as pessoas precisam entender que aquela pessoa não está agindo daquela forma conscientemente, simplesmente dizendo que não tem porque eu quero provocar. E tem muito esse lado. Muitas famílias acabam criando conflitos e desgastando-se justamente por não ter esse nível de compreensão, né? De você deixar, se colocar no lugar dela e entender que tem um amigo que está passando por uma situação dessa com o pai, e eu, de vez em quando eu falo com ele, cara, tem que ter uma outra lógica de entendimento, que se você quiser racionalizar como a gente racionaliza, você não vai conseguir compreendê-lo. E você vai estar achando que ele está fazendo por sacanagem, por maldade. E não é isso, né? E você insistindo nisso, você, seu amigo, essa pessoa hipotética também, vai sempre perder. Exatamente. Vai sempre sair perdendo. Porque você está tentando organizar o que não tem organização. Pelo menos do nosso modo. É uma situação, é um surrealismo, sabe? Artistas do início do século XX, surrealismo. Tantas técnicas foram inventadas de como produzir uma obra de arte com coisas que venham direto do inconsciente, né? Do inconsciente direto. A pessoa entra nesse lugar muito rápido. Como a gente entra quando dorme, quando a gente sonha. Por que a gente sonha? Por que a gente voa? Passa por cima do coqueiro, depois desce e entra em casa e janta, é isso. Aquilo que a gente estava sonhando, que estava nos sonhando e nos transformando, colocando em outro lugar. Quem tem essa demência faz no dia a dia. Agora, eu não posso dizer que descredibilizar o sofrimento dessa pessoa. Sim. Mas a minha peça eu estou colocando na roda para pôr em questão. A mesma coisa que você disse diretamente do seu amigo, eu estou dizendo para a plateia. Assim, será que não tem um outro jeito de... Porque é difícil também sair desse modus vivendi que é 1, 2, 3, hoje eu vou dormir, vou acordar amanhã, vou trabalhar tantas horas, paro para almoçar, depois aí eu, no final do mês vou tanto pagar, porque está organizado desse jeito. Sim. Você percebeu, por exemplo, se de repente seu pai teve uma outra percepção diferente de vocês, filhos, por causa da idade, por causa da vivência em relação?
Meu pai era apaixonado pela minha mãe. Então ele variava. E era um homem muito vaidoso, muito inteligente, mas muito cheio de si. Então, às vezes, ele chegou a dizer assim, eu acho que a tua mãe está mentindo, que ela está enganando todo mundo. Porque tem horas que ela faz tudo, que ela tá aqui, depois ela não entende nada, não lembra de nada? Como assim? Como entender que uma hora estou, uma hora não estou, É exatamente né? o processo desse amigo meu. Ele acha que o pai tá de sacanagem. E a gente, mas aí para nós era dizer para ele assim, opa, qual é a sua? Qual é a sua? No caso, porque ele é o nosso pai, sim, é o marido dela, mas ela é nossa mãe. E a gente já tinha entendido. E aí, mas ele nunca distratou, maltratou, por causa do tamanho do amor que ele tinha por ela. Sim. Mas às vezes ele ficava exasperado porque todos os dias eles estavam juntos. Não compreendia aquilo, né? Aquilo que você estava falando um pouco antes. Há um cansaço. E aquilo vai gerando um desgaste. E aí, às vezes, a pessoa vai ficando cansada, explode, né? E sim, é um modo até de uma proteção e de que, não pode, e uma não aceitação até pelo amor, né? Como é que a pessoa que eu amo tá vivendo isso, né? Sim, também tem isso. Que eu tô perdendo. Como é que vai corresponder ao meu amor na medida que eu necessito hoje, agora? E numa família patriarcal, os meninos dependem mais das meninas. Sim. E ali devia ser o quê? Um início, né, da doença. Acontece isso mesmo, porque o Alzheimer ele vai causando uma atrofia do cérebro e ela não vem de uma vez. Ela vai vir aos poucos, né? Então, lá no cérebro onde acontecem as sinapses, que é onde você começa a habilitar as ações que você faz. E ali acontece um erro, né, no gene, e aí um acúmulo de uma proteína que vai impedir dessas sinapses acontecerem tão bem. Então, por isso que tem hora que vai apresentar mais, tem hora que vai apresentar menos. E quem não consegue entender essa parte que está por trás ali da ciência, entender o cérebro que é tão complexo, é difícil mesmo. Imagina para o seu pai como foi, né, entender que uma hora você está fazendo, aí daqui a pouco você não está mais lembrando que você está fazendo. E é bem a percepção dele. Será que ela está fingindo, né? Uma hora como ele assim? era o meu marido, outra hora exatamente, é meu irmão, é meu pai. Exatamente. Eu já fiz todos os papéis. Mamãe já projetou em mim todos os papéis dos homens da vida dela. Eu já vi pai, irmão, marido, tudo. E eu também. O papel mais difícil de fazer é eu. Quando ela diz assim, cadê? Quando ela pergunta por mim e eu estou numa outra faixa etária, eu digo, como é que eu era? Mas se ela falar, teu pai, tá, eu sei da relação deles, dos irmãos que ela teve, do pai, sei daquela personalidade. Mas ficar, quando me punha dentro do meu próprio papel, aí fica mais difícil, né? Porque você tem que se distanciar de você mesmo, se descolar. Sim. Mas ela já me colocou aí várias vezes nessa situação, porque aí eu fico, quem sou eu? Como é que eu? Qual é a minha relação, o grau de relação? Porque eu estou numa relação aqui, agora, de afeto, mas 5 anos, ela está me vendo desse tamanho aqui, está olhando para mim. Como ali. Eu era, então, né? Quem é aquela pessoa? Agora, minha irmã, se ela sente falta das minhas irmãs crianças, eu tenho o que falar sobre sim. E dialogar com aquele outro personagem que ela está vendo ali, ou que ela está se relacionando. Mas o meu pai, ela, às vezes, ela demorou muito a confundir meu pai com outros personagens, sabe? Muito tempo. Ele era o João, o marido dela. Eles ficaram 67 anos juntos. Então, era um negócio muito marcante, né, na relação. Mas quando ela não sabia de uma história ou fazia uma perguntar várias vezes, né? É aquela mesma irritação que pode dar uma criança de 5 anos, 4, que pergunta 10 vezes por que o gelo é frio. Sim. E aí você... Depois de tanto explicar, uma hora você fala assim, mas eu já disse. Mas você sabe que isso acontece até o inverso. Eu tenho uma amiga fono e a mãe dela tem o Alzheimer. E ela fala que em situações são vários irmãos e às vezes ela chega e fala assim, oi mãe, o que você comeu hoje, né? Pergunta pra ela aí, imagina, já é o terceiro filho que tá perguntando, ela fala assim, que eu comi comida.
O que você acha que eu comi? Comida. Aí ela assim, com certeza. Porque imagina quantas vezes já perguntaram e quando ela consegue ter essa percepção de que estão perguntando ou às vezes ela não sabe como responder, a sacada dela é comida. E aí eu acho que entra a questão do humor, que às vezes eu lembro que eu perguntei pra ela, falei, mas a sua mãe tinha essa questão de, às vezes, fazer uma gracinha e tal? Não, minha mãe era super séria, isso veio depois. A E minha mãe era chorona. surpreendia elas, que às vezes dava umas respostas e falava assim, como assim, minha mãe tá falando isso, né? E acho No casamento de 60 anos dos meus pais, né, tem a cerimônia, bodas de diamante, a minha mãe chegou uma hora perto de mim, porque eu conheço muita gente dessa família enorme, eu e minha irmã mais velha, as outras duas sabem, tem menos informação dos outros, mas ela chegou perto de mim assim, Auri, tem um monte de gente vindo me cumprimentar e eu não sei quem é. Eu disse, tá, só parente, né? Aí eu disse, fala, ela, aquele. Aí eu dava a ficha, aquela. Chegava no quinto, assim, ela já não lembrava mais do primeiro. Mas ela foi perguntando e eu dei toda. E a minha função ali, ela estava me dando um papel. Era assim, E você percebia estratégias dela, assim, em outros momentos? Ou para se sair de situações ou de coisas que ela não lembrava? Pessoas mais jovens, isso é facílimo para ela. Se pessoas mais jovens, ela entende que ela conhece os pais daquela pessoa. A pessoa chega, cumprimenta ela, diz, oi, minha filha, meu filho, como vai? Tudo bem? Sua mãe, seu pai, seu avô, vai perguntando de pessoas da família, a pessoa coloca ali e aí tem uma relação. Se a pessoa pergunta, e eu quem sou? Ela faz muitos anos, logo no começo ela diz, eu não gosto das pessoas, chega e pergunta. Então a gente, sempre que possível, a gente chega para a pessoa e diz, não entra com esse texto. Evita, né? Não funciona. Não é bom. Vá direto. Sim. Então, assim, chegue, dê o nome dela e dê o afeto que você quer dar. Exatamente. Você quer abraçar? Você quer beijar? Vai. Não pede. Porque pouco ela vai importa te se ela... dar na medida Exato. que você dá. Exato. Sim. Porque Então, pouco assim, importa ela lembrar o nome. O que isso vai fazer de diferente? Já faz alguns anos, vários anos, que para nós, os filhos, essa pergunta não tem mais sentido. Exato. Sim. Ela ainda te reconhece? Eu respondo por educação, mas não tem necessidade de perguntar. Agora eu já estou dizendo assim, olha, não faz, eu baixo a bola, não faz diferença. Eu reconheço. É isso. É o meu afeto com relação a ela que interessa. Às vezes ela nem está muito ligada em mim. Pode não estar muito interessada, ela está interessada numa coisa. A mamãe tem coisas muito pequenas, às vezes ela está interessada nas veias da mão dela, nas rugas, num tecido, numa coisa, num bordado. Ela fica com aquela coisa muito pequena ali. Ela não está interessada em mim. Então, se eu estou interessado e necessitando dar carinho e do carinho dela, do cheiro dela, necessidades de filho. Então, é minha necessidade. Então, procura um lugar de entrar ali. Se insere no contexto dela e tá tudo certo. Entre ela e o bordado. Sim. E pegar, e chegar perto, e abraçar e tal, porque sou eu quem tá. Quando ela quiser também, ela vem. Aí, que eu esteja disponível. Às vezes não tá, outra pessoa pode estar. Mas, assim, eu ser o filho e ela me identificar o tempo inteiro, saber... Eu tenho uma amiga que a mãe já faleceu e passou por esse processo. E muitas vezes a mãe acabou na reta final, ficou numa clínica, né, de repouso, e a amiga falava assim, o pessoal fala, mas você ainda vai ver sua mãe? Ela falou, eu vou, é lógico, porque eu sei quem é ela e minha mãe. Ela pode não saber que eu sou mais a filha dela, mas eu sei que ela é minha mãe. Como é que eu não vou vê-la? Né? Porque, tipo, pôs no asilo e ela não lembra mais de você mesmo, então tanto faz como... Olha a linha de raciocínio que algumas pessoas chegam a desenvolver. Então, o seu afeto por aquela pessoa só valeu enquanto ela lembrava de você. E senão, isso não tem o menor você sentido. Estava vendendo o seu afeto, exatamente, né? Enquanto ela pagar um passe aqui, não. São os valores, né? É você entender que você não precisa ser útil para mim para que eu te valorize. Né? Eu acho que no longo da vida, a grande sacada é a gente perceber que você pode ser amado mesmo se você não tiver utilidade nenhuma para outra pessoa. Sim. E é isso. Você não precisa ter uma utilidade para mim te amar.
né? E eu acho que... Podemos até dar esses sentimentos que você está dando aí de útil. Tem utilidade para o meu afeto. Isso, emocional, não tem um prático, né? Eu sei. Não tem um prático, né? É uma inversão ali, né, dos papéis, de você como filho cuidar da sua mãe, independente dela saber quem você é, assim como ela cuidou de você sem você saber quem você era antes, né? A minha irmã uma vez falou para mim, uma das minhas irmãs, como é que eu vou viver sem um cheiro de mamãe? O cheiro da pessoa é daquela pessoa. As pessoas não cheiram iguais. Não. E o cheiro da mãe é um cheiro que a gente conhece desde antes de nascer. É um cheiro que nos constitui. Então, assim, aquele cheiro é ela. Para que ela precisa saber o dia que eu nasci, a hora, onde foi, Com quem certeza. sou eu, que escola que eu fiz, e foi não sei o quê. Estamos chegando ao final do primeiro bloco do Papo On. Daqui a pouco a gente volta com mais uma conversa, com mais um trecho desse bate-papo com Auri Porto, um ator que vem interpretando a sua relação com a mãe que tem Alzheimer. Daqui a pouco a gente volta. Tá gostando? Então compartilha com alguém que também vai gostar. Espalhe essa ideia. Quanto mais gente, melhor. Vamos juntos fazer a diferença. Estamos voltando com o Papo On, né, conversando com Auri Porto, nesse papo gostoso, falando de um tema que é ao mesmo tempo pesado, mas que também a gente tem que encarar de uma forma mais leve, desse trato com as pessoas que têm alguma demência, alguma transformação no seu modo de vida por fatores externos e que a gente não tem controle e a gente precisa buscar formas de lidar com isso para que aquela pessoa não sofra, tenha uma vivência o mais positiva possível nesse processo que ela está passando, que seus familiares também não tenham esse sofrimento, né? A gente estava batendo um papo aqui e meu avô faleceu com 103 anos. E a gente vivenciou muito, ele não chegou a desenvolver Alzheimer, mas teve a fase da senilidade mais avançada, da perda da memória recente, mas a gente batia altos papos dele contando os causos dele de jovem, né, da fase dele, ele era da Ilhabela e também agricultor, trabalhava na roça, e chegou um dado momento que ele tinha um amigo imaginário, que se chamava João. Era um barato, assim. É o nome do meu pai. Exatamente. O nome do seu pai, João. E eram altos papos que ele tinha com o amigo João. Só que o mais curioso de tudo é que se ele percebia que um de nós estávamos chegando, ele falava, João, agora a gente tem que parar. Que eles estão chegando. E aí, emudecia, e aí, oi, tudo bem, vô? Beleza? Como é que vai? A primeira vez que isso aconteceu, meu pai achou que tinham entrado na casa. E que algum ladrão, invasor, tava batendo papo com meu avô, porque meu avô já era idoso. Ele só tava ouvindo. Só tava ouvindo. Aí meu pai, o que tá aí na casa com meu pai? Aí meu pai foi indo vendo, não via ninguém. E ele percebeu meu pai chegando. Ele, João, ele tá vindo. Fica quieto. E assim tocou. Aí depois a gente foi começando a perceber que virou uma praxe. Ele conversava, quando ele tava sozinho, era uma forma dele passar o tempo. E ele, salvo engano, tinha um irmão dele que se chamava João. Então era meio que a lembrança do irmão, Sim. que ele foi o último dos irmãos a falecer. Então ele tinha essa coisa assim, mas era muito interessante que nisso também da paciência, né? Porque às vezes meu pai cuidou durante muitos anos dele com a minha mãe. Meu avô ficou praticamente 10, 15 anos morando com meus pais. E rolavam coisas das birras, né? Não quero comer, não quero não sei o quê. Aí meu pai achava, e muitas vezes, que aquilo era... meu pai tá me provocando, meu pai tá me intisicando, né? Meu pai falava, calma, pai, deixa ele no tempo dele. Se ele não quer agora, vai depois. É óbvio que em alguns momentos você tem que dar até uma insistida, porque ele teve um momento que ele não queria comer nada, que ele acabou ficando doente por causa disso. Então, às vezes, você tem que dar uma insistida, como é uma criança, né? No caso, nesse não limite. deixar tudo assim, livre, tudo né? livre. Assim. Mas foram vivências, assim, com ele, e foi muito interessante isso. E aí tinha um lado do tempo, né? Que a gente vive num tempo que parece que o relógio não tem 24 horas, né? E que o dia é mais curto. E às vezes eu chegava para conversar com ele com a percepção que meu dia tinha passado num piscar de olhos.
E aí eu sentava na cama do lado dele e falava, e aí, vô, como é que foi o seu dia? Ele, longo, meu filho. Essas horas não passam. E pra mim tinha voado o dia. Né? Então é tudo, você vê como é do lugar que você olha, a percepção que você tem, aquele fluxo. E aí eu falava, olha só, como é que... É muito louco isso, né? Que a gente vive numa vibe tão maluca e pra outra pessoa aquele dia passou longo, porque pra ele era sentar, bater um papo com o vizinho, ver uma televisão, comer. E aí você vê que depende do momento da sua vida, mas foi uma vivência muito interessante, assim, com meu avô. É uma coisa que eu fui ter já mais velho, porque ele morava na ilha e quando eu criança era muito difícil, era longe, então eu via pouco e o meu vínculo era mais com meus avós maternos. E ele, depois que ele foi morar com meu pai, virou uma outra coisa, assim, da relação e de conhecê-lo de verdade, né? Coisa que eu não tinha tido oportunidade antes. Aquele processo da velhice dele lá dos últimos 10, 15 anos fez com que a gente se aproximasse e criasse um afeto muito grande, que no dia que ele faleceu em casa, né? Não ficou doente, simplesmente chegou uma hora que desligou tudo e a máquina humana foi parando. E ele só faleceu no momento que eu e meus irmãos e meu pai e minha mãe estavam todos em volta dele. Uma morte clássica. Clássica. Ele esperou minha irmã. Minha irmã estava chegando do trabalho. Ela tinha ido para São Paulo, uma reunião. Desceu. Quando ela chegou, conversou com ele um pouquinho. Desligou. Aquela energia vital assim foi embora do corpo. Olha só, pensa nesse momento o quanto importante a socialização. Até para quem está se despedindo desse mundo que estamos, o quanto era importante ter pessoas ali com ele, né? E que ele não queria estar sozinho. E aí a gente pensa assim, diante da demência, no caso dele senil, ou a demência que vem já no estágio mais final do meio para o fim do Alzheimer, o quanto é desafiador você manter essa pessoa numa inclusão na nossa sociedade que vive um ritmo tão acelerado, né? E aí eu te pergunto, Auri, na sua família, como é que foi manter, né, a sua mãe ali socialmente no mundo e não mantê-la escondidinha em casa, sabe? Como vocês sentiram e vivenciaram isso? A gente fez uma coisa que conheço uma antropóloga e uma filósofa que elas estão usando um outro termo. Elas estão pondo em questão o termo inclusão, né? Porque se incluir significa que tem um mundo correto onde será incluído aquele outro sujeito, né? Então, como é que a gente... Que termos... Eu estou gostando de um termo que elas estão tocando, que é entre mundos. Então, o meu mundo, o seu mundo, estão em compassos diferentes, com lógicas diferentes, com modos de se processar e de agir diferentes. Como é que a gente relaciona os mundos sem que um seja o correto, o que vai sobrepor ao outro? Sim. É uma relação delicada o tempo inteiro. É uma relação de manter um equilíbrio no desequilíbrio. O tempo inteiro você está buscando um equilíbrio na relação sem que um seja o verdadeiro. E com a minha mãe, então, assim, é importante a relação social. É para nós, para ela. Ela não pediu, ela não sentiu necessidade de quero ficar sozinha ou ficar se isolando. Não. Tem gente conversando, ela se aproximava. Então, assim, ela necessita, como ela sempre necessitou e gostou, de uma vida social intensa, sim, com muita gente, muitas festas. Então, a gente vai e leva. Ou traz gente para casa. E aí, uma vez estava um exemplo disso, uma amiga estava conversando na mesa, eu estava com duas amigas, e elas estavam falando, e uma delas estava conversando sobre uma relação amorosa que tinha acabado, o que estava acontecendo. Eu, a minha mãe e elas. E ela falava, comigo, com a minha amiga, comigo, com a minha amiga. Aí eu falei, a minha mãe tá aqui também, fala com ela também. Aí ela virou para minha mãe e começou a falar assim, então... Você não entendeu nada. Não. Fala. Normal, Mesma né? coisa que a gente tá falando, que você está falando com a gente, fala com ela.
Porque ela está ouvindo, está olhando para você, e se ela tiver uma opinião para dar, ela vai dar. Se ela só quiser ficar escutando como a gente está, Ela vai e ela tinha opinião, aí ela, tá. Então, o que a senhora acha? E a minha mãe deu opinião. Deu opinião. Lá no modo que ela estava raciocinando. Sim. E aquilo pode ser tão bom, positivo para quem recebe, quanto outra pessoa que pode dar uma opinião, uma balizada como terapeuta, assim como pode não ser também. Então, assim, como manter esse lugar do entre mundos, assim, a gente conversa, a gente completa ou dá continuidade a histórias que a mamãe está contando que ela perde. É um modo também. Então, está contando, aconteceu isso, não sei o quê. Aí parou, porque esqueceu, porque perdeu a palavra. E a gente escuta, está ouvindo a história. Então, assim, e o que aconteceu com não sei o quê, e fulano que veio, fulano, faz perguntas e tal. Não, ela continua. E continua não na lógica que a gente espera, mas continua na dela. Porque isso Sim. é importante para ela estar junto. Porque ela estava junto, se perdeu. Então, trouxe de você volta. estava indo para algum lugar. Para onde é que você estava indo? Vamos junto. Então, a gente nunca abandona assim, ainda bem, parou a história, tá, vou fazer outra coisa. Não. Até porque, às vezes, essa história se repete, né? Essa história se repete e ela pode dizer coisas ou trazer imagens que são animadoras para gente. Eu acendi uma fogueira agora em junho, lá no sítio com ela, e quando ela saiu antes da fogueira apagar, estava eu, ela e uma outra pessoa que mora no sítio, a gente conversando, tá, falando e olhando o fogo. Aí ela saiu e foi para casa. Quando chegou dentro de casa, minha irmã, que estava dentro da casa, perguntou, onde é que você estava? Ela estava com os meninos na fogueira. Ela estava com uns meninos, vendo fogo lá na fogueira. Era nesse lugar que ela estava, ou pelo menos quando ela chegou dentro de casa, era o lugar onde estava, que ela falou. Sim. E isso deu para a gente uma alegria, porque aquele lugar que ela disse que estava era muito bom, porque ela estava com meninos, ela estava com meninos, com crianças no fogo, vendo, olhando o fogo, brincando de fogo. Então, a mamãe estava ótima, essa fogueira foi ótima para ela. Curtindo tudo, né? Você acha que, você falou lá no começo da conversa que você fez psicologia, né, administração. Essa sua formação em psicologia lhe ajudou nesse processo de entendimento e de criação do texto, que de alguma forma contribuiu para você também assimilar e poder construir esse processo? Eu fiz durante 2 anos, eu não concluí a faculdade. Foi muito importante porque eu tomei contato com a psicanálise e com um grupo de amigos, de colegas da faculdade que foram muito importantes para mim, porque eles eram jovens como eu em muitas questões e eu me aproximei muito de quem estava no final do curso. Então, e são relações que eu mantenho até hoje, de amizades, e essas pessoas foram importantes para isso me levar para a compreensão ou incompreensão dessa coisa chamada inconsciente. Isso, para mim, foi muito importante esse tempo da psicologia. A psicanálise, esse lugar que é tão artístico, né, que é tão criativo, possibilita tantas interpretações de personagens, de papéis e tal, e ela foi importante para a minha formação como ator também, esse tempo. Para isso a psicologia foi importante. Desse processo de lidar com a doença também, por causa desse contato com essas doenças, por causa desse contato com as questões do inconsciente, com a psicanálise, para mim também facilita muito, sabe? Que como eu associo Alzheimer com o surrealismo, o inconsciente, para mim é um mar onde ela está, onde ela ou eles, as pessoas com Alzheimer estão, porque a mente fica
nessa onda que vai e vem, que se abre, que se fecha, que é grande, que é pequeno, que é leve, que é forte. E isso tudo facilitou para eu olhar e dizer, nossa, é isso. Mas aí tem o teatro facilita muitas outras coisas, abre também, né? Porque se a gente olha para as personagens, olhando como eles pensam, aquela personagem que é o que um texto, vamos considerar que a personagem tem um texto, o autor escreveu, o que o diretor está interpretando e o que eu olho, como eu olho me revela sobre mim também. E tem é uma combinação de coisas até formar a cena, fazer a personagem. E tudo isso tem elementos inconscientes ou não, e que estão ali que a gente vai identificando. Você acha que, pensando nessa lógica, o que a tua vivência, né, pensando como filho, o que pode mudar nas pessoas que vão assistir você ali, que também se encontram, às vezes, numa mesma situação, como familiar? O que vai mudar no contexto delas, na vida dessas pessoas? O que vai acrescentar? Eu acho que elas vão pensar em como podem lidar com isso de forma mais criativa. Até mais do que leve é criar com isso. Criar, porque você recria a relação a cada momento. Agora está mais, a gente pode sofrer, pode deitar, pode se pegar, se tocar, sem precisar falar, se tocar, abraçar. Eu acho que o que tem, quando eu decidi que tem essa contribuição, quando eu decidi fazer a peça, que eu posso provocar isso nas pessoas. A minha relação com o meu pai, com a minha mãe, com o meu avô, com o meu tio, com o meu irmão, com uma pessoa que tem Alzheimer, pode ser criativa. Sim, a arte traz essa liberdade, né? Sim. Acho que coloca uma sementinha nas pessoas, você pode ser livre, você pode E não é sentir, criativo você no sentido, vou fazer uma cena, escrever um texto, não sei o quê. É um criativo a cada momento. Eu recrio, na tua vida, na tua refaço rotina. a minha relação. Aqui, tá. Olha só, a gente pode brincar de... Do modo mais simples que a gente possa imaginar. Um rapaz que foi assistir, ele contou uma coisa muito legal. Foi aqui em Santos, ano passado, que ele foi assistir a peça. Ele disse que ele brincava com a avó dele, que ela gostava muito de um determinado chocolate, e aí ele levava, e ela começava a comer, depois ela começava a se melecar, e eles estavam comendo junto, eles sentavam no chão da sala, e ela passava... Depois ela brincava de passar a mão suja na cara dele e ele entrava no jogo. Brincava Isso com ela. que eu estou dizendo de criativo. Passava Uma nela troca também e os ali, dois né? ficavam melecados de chocolate. O que ele tem que fazer depois? Depois você vai ter que tomar banho, limpar, é só isso. Mas a troca ali de emoção, Aquele de momento, né? Nossa, foi muito intenso. enriquecedora. Aquilo é criativo, né? Não vamos ficar... Eu faço assim, aquilo aquilo vai criar as melhores memórias que ele vai ter. Para ele. E alimentou e enriqueceu a relação com ela. Ela estava viva, plena e em relação. Não isolar Exatamente. nunca. Ninguém merece isso. Ninguém que tenha o seu afeto, tá? Assim, não merece. Não faça isso. Não deixe para depois. Não deixe para mais tarde, não queira que a pessoa saia, que vá dormir. Traz a pessoa aqui. Ela vai dormir quando ela se cansar. Brinca. Aproveitar, né? Porque é isso, né? Senão você deu o chocolate, aí começa aquela restrição. Não pode comer assim, tem que comer assado. Você tem que deixar realmente a pessoa... usufruir, gozar daquele momento da melhor forma possível, né? Sim. Seja no exemplo do chocolate ou de qualquer que seja a situação, porque aí ela vai estar alegre ali. Essa conversa, né? Essa linha que você toca, e você colocou uma frase mais para trás na conversa, falando assim, ela está ali, tem total relação com o filme, né? Baseado no Marcelo Rubens Paiva, ótimo, né? O livro dele que ele fala... Ela está... Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Fala pela mãe. boca da mãe, né? Eu ainda estou aqui. Na minha peça, eu falo da minha mãe.
Eu li o livro depois que eu já estava falando essa frase, que ela ainda está lá. Eu digo para as pessoas sobre a minha mãe, ela ainda está lá. Ela não é porque ela não tem a memória presente que ela não existe mais. Sim. E aí eu gostei quando eu fui no livro, que era como a minha mãe falasse, ó, eu ainda estou aqui. Exatamente, veio uma confirmação ali já do teu pensamento, né? Ele fala no livro uma coisa que a mãe, como ele teve o problema de perder os movimentos das pernas e a mão dele ficou um pouco assim, né? Atrofiada, eu acho que é essa palavra. Ela sempre que chegava perto dele, ela ficava esticando os dedos e massageando, puxando. Isso quando ela estava antes do Alzheimer. Depois do Alzheimer ela fazia a mesma coisa. Eu ainda estou aqui. Exatamente. Isso aqui sou eu, né? Sou eu sou a mãe. Eu sei disso que você está. É inconsciente. Está lá num lugar que a gente não sabe exatamente, a gente não pode ir lá e tocar e dizer, pô, desliga, liga. Não é assim. Em alguns momentos ela vai acessar essa memória, em outros não, mas ela está lá. Está lá. E uma questão também que eu acho bem legal, que ouvindo outras entrevistas suas, você aborda que a partir da peça você tem interagido em grupos de idosos, em grupos de profissionais que atuam na área da saúde, da educação. Como é que tem sido essas vivências também? E você, ao elaborar o texto, ao produzir o espetáculo, você imaginava esse caminho ou foi algo que foi acontecendo sem a sua perspectiva? Eu imaginava e desejava. A dramaturga, que é a Cláudia Barral, que é uma psicanalista também, e a diretora e a produtora, a gente conversava. Eu queria que tivesse uma função sanitária. Tem até uma fala no texto que eu digo, pode ser que tenha, isso aqui pode ser que tenha alguma função sanitária, mas a minha certeza é em relação a outra, porque eu não quero ter a certeza de que tem. E foi tendo. Eu fiz uma apresentação de São José do Rio Preto para 300 pessoas, todos mais de 60, 70, 80. E foi muito divertido. Os telefones, né, são pessoas que não sabem muito usar celular, é outra geração e tal, e muitos têm telefone porque os filhos dão para poder ficar conversando e localizando. E monitorando. Monitorando a pessoa o dia todo. E aí não sabia desligar o telefone. Durante a peça inteira, um telefone tocou em algum momento. Aí tocava, depois passava 10 minutos, tocava de novo. Tocava de novo. E aí... No primeiro, do outro eu disse assim, tá, estamos aqui. Vamos... É isso, né? É isso aí. Eu espero. Eu voltava o texto, porque fazia barulho. Eu voltava. Eu esperava tentar desligar. E depois, no final, eu falei dessa autonomia que os velhos têm. Têm gosto, têm desejo, sabem da própria vida. Todos. A maioria, né? A maioria é mulheres, que acontece normalmente na nossa sociedade, as mulheres ficam mais tempo do que os homens. Elas vibravam, elas adoraram, porque isso não pode dizer que porque você é velho ou porque você tem uma demência que você não pode. Pode sim. E se você vai fazer alguma coisa, o que eu quero que você faça, você precisa dizer sim. Você, velho... E incentivar isso, né? Precisa desejar. Incentivar, manter eles ativos. Porque hoje a gente percebe que a nossa sociedade ela vai cada vez mais longe. A gente tem muitos agora, né? A gente não vê essa questão de... já está chegando numa idade, a gente já não vê mais saindo. Sim. Não, eles estão ativos. E é importante que mantenha essa ativação e que as famílias incentivem isso. Para que eles não fiquem justamente excluídos. Eles estarem ali, eles fazem parte. A minha geração já está envelhecendo bem mais acompanhada do que a anterior. A sua vai estar muito mais acompanhada, muito mais gente na mesma faixa etária. Isso é importante a gente se preparar e sair desse mito do Brasil jovem. Não é mais um país jovem desse jeito. Então, vamos envelhecer sabendo que não vamos ficar macaqueando. Fazendo de conta que continuo jovem. Exatamente. Então, não, é legal também. É outra coisa. Não é legal também. Pode ter sido horrível ser jovem. É outra coisa, é outro momento da vida. E o que você faz com isso? Porque você continua vivo. Exatamente. Né? E vivo, como a Dai falou, você colocou, cada vez por mais tempo.
a perspectiva de vida no país vem crescendo, felizmente, né? Por melhoras, ainda que a gente ainda tenha um abismo social gigantesco, mas a qualidade de vida de alguma forma está contribuindo para isso, e na verdade a média estatística só não é mais alta porque a gente, por outro lado, mata muito jovem. Né? Senão a gente teria estatisticamente uma média de perspectiva de vida ainda maior do que nós temos hoje. Né? Mas precisa se preparar enquanto sociedade por serviços para esse segmento, para os passeios, para os lazeres, porque na medida que você fala, as pessoas não podem se isolar, mas se as cidades não estiverem preparadas para essa circulação, né, inclusive de mobilidade mesmo, de acessibilidade, porque em algum grau a pessoa vai perdendo um pouco do seu vigor físico, então você precisa estar preparado para um deslocamento com um nível de cuidado e de zelo que é diferente do jovem que tem autonomia plena, fisicamente falando, né? Então é um processo de transformação que o país precisa acordar e passar, porque o envelhecimento está acontecendo num ritmo e a preparação da gente enquanto sociedade está num ritmo bem aquém, né? Em todos os segmentos. Outra coisa que eu reparei com as pessoas de cuidar com assistência social, eu reparo que tem uma ideia de que isso é um campo de trabalho, tá? É um campo de trabalho que se abre cada vez mais e que o dinheiro vai resolver uma série de coisas nessa relação. Eu acharia muito importante que quem for fazer isso, pense na sua vocação. Depois pensa no dinheiro. Tem vocação? Porque se você não for vocacionado e pensar só no dinheiro, você vai ganhar o dinheiro, mas você vai perder um tempo, porque vai estressar, ser estressante para você, e você pode mais perder o seu campo de trabalho, porque aquela pessoa que você está cuidando, você estressa, você irrita, você está numa relação só objetiva, você vai perder aquela pessoa mais rápido do que se você mantiver algum afeto. Então, assim, é vocacionado, portanto, se você é vocacionado, você precisa criar algum laço afetivo com aquela pessoa que você vai cuidar. Tem um propósito. Tem. Né? Assim, eu tenho uma relação e eu quero cuidar desta pessoa com essa personalidade, mas com aquela outra não dá. Se você tiver vocação, você vai fazer escolhas assim como você vai ser escolhido também. É uma relação de afeto. Então, o que eu tenho reparado é que ainda está muito numa coisa de campo de trabalho. Mercado. É um lugar de trabalho, mas faz com vocação. Assim como ser médico, exato, ou ser um líder religioso, um artista. Seja vocacionado. Não faça só pelo trabalho, porque isso tem outros lugares. Dá para você fazer umas coisas só pelo trabalho, sabe? Sim. Assim, auxiliar de escritório. Tem umas funções que você faz ali meio para pagar a conta e que não vai irritar tanta gente. Talvez só você mesmo. Não, e isso que você coloca, voltando às experiências pessoais, eu passei por isso no processo de cuidado com o meu pai. Num dado momento, ele teve alta do hospital e foi para casa e a gente conseguiu o home care, no cuidado, né? E tinha cuidadoras 24 horas que se alternavam. E até a gente arredondar a equipe, demorou, porque tinham muitas que iam só para passar a hora e para ganhar o dinheiro. E algumas, inclusive, achando que ele estava sem conexão, sim, e meu pai estava lúcido, absolutamente lúcido, às vezes ele dormindo ou com os olhos fechados, elas verbalizavam coisas. Sim. E às vezes no trato... Tomara que esse velho... exatamente. Olha, e ele ali, né? Consciente. E às vezes minha mãe ia dormir e ele ficava... Ele pedia... Não, mas exatamente. Aconteceu várias vezes isso. Porque durante a madrugada minha mãe ia dormir, a moça ficava ali do lado dele. E às vezes ele pedia, ele não tinha autonomia para se trocar, por exemplo. Estava usando fralda geriátrica, então precisava do auxílio. Quando nós estávamos, o trato era um. Quando ele estava sozinho, o trato era outro. E aí ele verbalizava pra gente. Essa daí... não. Sim. E a gente foi pedindo até que a gente conseguiu montar uma equipe. Eram 4 moças, né? Porque eram turnos de 12 horas, se alternando.
E aí ficou redondo e tinham aquelas que iam para lá, que elas esqueciam da hora, o turno encerrava e elas ficavam contando piada com ele. Tinha uma miudinha que a gente não imaginava de onde ela tirava força, porque ela conseguia pôr meu pai de pé e ele dava uns passos e ela tratava ele com carinho também. Então, é isso que você falou. Não adianta eu fazer só pela questão econômica, como um mercado de trabalho. Tem esse lado, mas a pessoa precisa ser vocacionada e entendendo que ali tem um ser humano que precisa de cuidado, né? De afeto, né? Senão não tem sentido, né? Você não tem humanidade naquele trato, né? É muito complicado isso. A mãe ficou no hospital, tinha uma fisioterapeuta. Um fisioterapeuta que ia lá e fazia uns exercícios, né? Porque ela ficou uns dias deitada, tal, acamada. Aí ele fazia. Ele chegava, ele era um cara bem forte, a perna, o braço, não sei o quê. Quantas vezes ele estou fazendo? São tantas aqui, tantas vezes no braço, tantas vezes não sei o quê. Eu disse, tá bom. E eu tentei entender, mas ele era matemático. Ele entrava, ficava aqueles minutos e fazia aquilo lá. Quando ela saiu, ele disse, ela não vai mais andar. Vocês precisam de uma cadeira de rodas para ela. Aí, cadeira de rodas, mamãe, em 3 dias. Aí a cuidadora, que tem uma relação aqui, que mora num mais sítio próximo, ali, né? que tem... ela ensinou essa menina a cozinhar. Então tem uma relação longa entre elas e de muito, muito afeto. Aí ela falou assim, Auri, quando ela começou a fazer assim, tentar sair da cadeira, aí ela disse assim, o fisioterapeuta estava todo errado. Aí ela foi só puxar, acabou a cadeira de rodas, foram 3, 4 dias que ela usou aquela cadeira de rodas, que ele disse, sacou, ela não anda mais. Porque ele tirou de algum almanaque Talvez aquilo. ele não E se não teve conectou relação com ela, nem né? um pouco. Quando a gente está em contato direto com uma pessoa que está ali sob os seus cuidados, além do que a gente tem de informação, né, que você adquiriu lá quando você estudou, que veio cientificamente, tem coisas que só o teu paciente vai te trazer. Que cada um é um. É um. Não tem uma receita de bolo pra gente dizer assim, o que eu fiz com esse, eu vou fazer com esse, e todos vão evoluir, ou não mesma forma. No mesmo tempo, em 3 dias acontece isso. Não tem. E fica aquela receita de Não bolo. tem. Você vai naquele intuito, mas você tem que sentir teu paciente. Eu disse receita de bolo e nem todo bolo faz igual, a pessoa faz igual. Exatamente. Pega nem os mesmos seguindo condimentos. a receita. Receita. Nem seguindo a receita. Porque E eu tem acho que tem é a manipulação, isso. né? Tem a manipulação. Exatamente, porque dos ingredientes. Né? É a não mesma pode coisa. ser uma coisa mecânica, sabe? Seja o terapeuta ou quem tá lidando, o cuidador, ele tem que ter um feeling a mais ali. Se ele tem esse a mais, ele sente a pessoa que está do outro lado, ele sente as necessidades dela, que às vezes não é o que a gente acha que é mais importante naquele momento. Que você fala assim, o mais importante é eu fazer ali a flexão do joelho, porque eu preciso... Ok, isso é importante, mas será que para ele, funcionalmente, é mais importante nesse momento? Né? Será que eu estou acrescentando de fato na vida dessa pessoa? Porque quando eu faço o que é só importante para mim, eu só estou acrescentando para mim, talvez. Eu estou fazendo o mínimo que eu posso fazer para o outro. O ideal não é isso. E eu acho que hoje na saúde o que traz é isso, é a humanização. Você fazer não só para você, você fazer além do que é para você, mas que vai fazer muita diferença na vida do outro. Sabe? Não é a diferença às vezes física, é emocional. É o carinho, é o cuidado, é a atenção, é eu te ouvir, eu te sentir, eu te perceber. Às vezes eu vou num paciente, às vezes o pedido é, você pode pentear o meu cabelo? Eu falo, claro, como você quer que eu penteie? Porque ela não consegue ter o movimento, tem uma paciente que não tem o movimento dos 2 braços, então ela fala, passa um creme aqui no meu cabelo? Eu falei, claro, me maqueia hoje? Quando eu acabar eu faço pra você a maquiagem. É ir além, é você sentir aquela pessoa, não só como ela é um retorno financeiro, não é isso. Você tem que perceber a vantagem que você está tendo, prazer de cuidar da vida de alguém. Isso é um privilégio. Se as pessoas que estão ali dos cuidados, que estão na saúde, tivessem o despertar para isso, elas iam perceber o quanto elas já perderam. Nos processos de formação, nos lugares de formação, precisa dar atenção para isso. E aí eu vi que arte é muito importante. A arte, no caso do teatro, põe a questão sem dar a regra. Abre o espaço para questionar, para refletir. Eu achei que é uma coisa boa
necessária para essa situação. O teatro tem muita relação com saúde. Ele como rito, na origem, o teatro surge de uma série de homens em volta de uma fogueira, contar a história para outro, representar e dizer para o outro como é que pegou aquele animal, como é que você conseguiu matar aquele animal daquele tamanho, que serviu para todo aquele grupo se alimentar. Então, é fazer. E depois tem encenação na Serra da Capivara, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, tem esses desenhos sobre isso. Então, aquilo tem teatralidade, aquilo tem. Então, tem um propósito de se alimentar, manter-se vivo. E tem uma arqueóloga, eu acho que é, que fala que a humanidade começa quando a civilização, quando o primeiro humano cuidou de um fêmur quebrado do outro, né? Então, parou para dar tempo de cuidar. Então, é este humano que cuidou do primeiro fêmur do outro que precisa de todos os cuidadores se inspirar. Se você não dá atenção, não é dessa, vai fazer outra coisa. Exatamente. Não fica com gente. E é importante isso, né? A minha filha tem 19 anos e está estudando para ser dentista. E esses dias, ela já atende, tá no estágio, e aí ela tava no celular, assim, né? E eles, 19 anos, elas ficam o tempo inteiro no celular, né? Aí ela falou assim, falei, o que você tá fazendo, filho? Eu preciso que você faça uma coisa pra mim. Não, peraí, mãe, eu tô conversando com a minha paciente. Falei, conversando com ela? Porque ela tá ansiosa, mãe, ela tem ansiedade, amanhã eu vou fazer uma obturação no dente dela, mas eu tô acalmando ela pra ela ficar tranquila. E aí naquela pessoa eu falei, que bacana, porque às vezes essa faixa etária ainda não tem essa percepção, né? Sim. E eu falei assim, que bom que existem profissionais que estão se formando, mas que está sendo inserido essa sementinha, sabe? De não só pensar que é um paciente e que ela tem, tô nervosa porque ela ia fazer um procedimento. Não, ela estava preocupada se ela ia diminuir a ansiedade da paciente para ela ficar tranquila. Não, fica tranquila, amanhã vai dar tudo certo, a gente vai fazer assim, assim. Isso é vocacionado. Aí nessa hora eu Aprendeu. penso assim... Não está colocando na planilha assim, quanto eu vou ganhar esse mês para pagar esse de conta. E tem uma excelente inspiração, e tem uma excelente inspiração em casa, porque a Dai tem esse traço na lida profissional, né? Com os pacientes, com as pessoas, na relação humanizada realmente. Então isso também é transmitido, né? Porque os valores também vêm vindo de quem a gente se inspira, né? Então acho que isso é muito importante também a gente enaltecer, né? Porque a filha observa a forma como você atende e reproduz isso, né? Tem um aprendizado nesse sentido. É importante a gente mostrar isso, né, para a sociedade, para que outras sementes sejam plantadas e que isso seja replicado, né, para quem está vindo aí. E que a própria Aninha... Eu nem sei como é que a gente tira esse peso da questão, essa questão econômica ser tão determinante. É importante, porque a gente combinou, tem o dinheiro, a gente precisa se manter em sociedade fazendo isso. Mas, antes, o que você vai fazer da sua vida? Você vai jogar ela toda numa conta a pagar? É só não isso? É isso, pra né? fazer? não faz isso, não. Faz. E se for cuidar de gente, veja se você pode. Se pode internamente. Você tem essa disposição, essa disponibilidade, para se dedicar, para amar alguém que você vai se relacionar ali durante alguns meses, anos, dias. Até porque é importante a gente pensar, eu sempre falo isso. Eu, quando terapeuta, eu me preparei, eu escolhi. Né? Eu tive a opção de escolher o que eu queria fazer, para quem eu queria fazer, de que forma eu queria fazer, e me preparei para isso. E quem está do outro lado? Não teve escolha. Né? Ou o paciente, ou a família, não teve um preparo, não teve escolha, opção, tempo para isso. Sim. Então eu tenho que estar muito pronta e muito certa do que eu quero e como eu vou fazer, que cuidado eu tenho que ter com essas pessoas, porque são vidas que vão depender de mim. Inclusive para despertar no parente alguma coisa que transforme o parente, para ele aceitar que aquela condição e ter uma relação positiva com aquilo. Sim, hoje... Já que ele vai se relacionar com aquela pessoa até o fim.
de alguém. Certeza, não necessariamente da outra pessoa. Exatamente. Com certeza, é uma visão muito importante dentro da saúde. Isso é muito firmado hoje em dia, de que a gente não tem que pensar só no teu paciente usuário ali. Não, a abordagem hoje ela vem muito mais centrada na família. Porque a família está junto, ela faz parte desse paciente. Não tem como você separar ele, né? Dizer, eu só vou tratar essa pessoa. Não. Quando a gente cuida de alguém, a gente cuida de todo mundo que vem junto ali. Que está naquele contexto familiar, ou até do convívio. Às vezes nem é um familiar diretamente, é um vizinho, é o que acompanha. E a gente tem que pensar que tem que ter um cuidado com essas pessoas também, porque elas têm um papel muito importante na vida daquele que está precisando daquela atenção maior. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco do Papo On com Auri Porto. Se você se conecta a bons papos, Se inscreva no canal. se você curte boas histórias Se inscreva no canal. e se você ama tudo isso, o que tá esperando? Se inscreve agora no Papo On. Voltamos agora, nosso papo tá on com o Auri Porto. Estamos aqui falando sobre um pouquinho de Alzheimer. Conta pra mim, essa vivência com a sua mãe nesse período, o que mais te impactou? O que te pegou ali de surpresa, sabe? Que você falou assim, caramba, eu não imaginei que eu ia vivenciar isso. Teve alguma coisa que te chocou mais? Tem umas manifestações do inconsciente da mãe, eu não vou dizer o que e tal, mas não é terapia que a gente está fazendo, mas que me surpreenderam. Não, eu vou até dizer uma coisa. Conte. Eu toquei a minha mãe uma vez no ombro assim e ela reagiu como se estivesse sendo tocada pelo meu pai. Isso me desequilibrou. Porque assim, Como lidar o Édipo com você veio naquele inteiro. papel ali, né? Opa, esse papel não é meu, esse é de outra pessoa. Só que eu sou o filho, o homem dela também é. Sim. Mas é num lugar que é aquilo, é o Édipo, né? Mexe lá nos inconscientes, tudo. É porque ela não está no controle, né? Então, assim, ela pode revelar coisas na relação comigo que não revelaria se ela estivesse no outro estado. Sim. Isso me impactou, me desequilibrou em algumas situações, em alguns momentos. Mais difícil de lidar, né? Difícil. Assim como eu, criança, eu não sei que personagem é esse, como lidar direito com esse, quando ela projeta, mas meu pai, se ela pergunta do meu pai é uma coisa, agora se projeta em mim o meu pai, aí tem uma bagunça. É difícil e como é que... Aí eu me saio com alguma coisa criativa. Se eu tenho que passar para outro papel rápido. Porque eu não estou ali para fazer terapia, não estou na situação de terapia e não vou maltratar a minha mãe com essa questão. Esse trauma, se eu tenho um trauma, estou dizendo isso no modo geral, se você tem o seu trauma, não projete na sua mãe, ou no seu pai, ou no seu tio, no seu avô que estão com demência. Cuida dele em outro lugar. E se ele aparece ali, se aparece alguma coisa que é muito delicada, dê uma volta. E aí o que eu faço é outra coisa. Então assim, opa, vou mudar esse jogo aqui, eu vou virar o pai dela, que aí é mais fácil de lidar. Agora, eu ser meu pai, marido dela, não vamos tocar nisso, não é a questão, não tá. Eu já resolvi isso faz muito tempo. Vamos para outro lugar. Não, porque está sempre aí no inconsciente da espécie inteira. Até porque esses momentos vão flutuar, né, Auri? Vão flutuar. A gente percebe que já numa fase assim, mais avançada do Alzheimer, algumas coisas, com a atrofia do cérebro mesmo, as funções vão se perdendo. Então, desde eu coloquei uma colher na boca e eu coloquei no prato de volta e de repente eu esqueci que eu estava comendo e eu fico parada ali. Né? A mamãe faz isso agora várias E aí vezes. você tem que retomar para a pessoa dar uma continuidade naquela tarefa que era automática para ela, né? Então você vai se deparar com momentos assim simples de colocar uma colher na boca, lembrar que tem que tomar um banho, até momentos mais difíceis como esse, né? Sim.
tirar a roupa, chegar numa cozinha, numa despensa, não sei o quê, e tirar a roupa. Como se estivesse no quarto, no banheiro. No banheiro. Isso não é uma coisa que me constrange muito pelo meu ofício. Eu não tenho nenhum problema em tirar a roupa. Então, isso não é. Aquela coisa que é da família, da relação familiar, edipiana, aquelas questões, né? Aquelas da psicologia. crenças e coisas que vão... E essas são as coisas que estão no inconsciente. Onde é que está aquela minha relação com o meu pai, com a minha mãe, lá do início? Tocar nisso pra mim, é surpreendente. Que é a pergunta que você fez. Nossa, existe isso, eu tinha esquecido, eu tinha passado, porque já tinha passado, já realizei ali numa terapia, mas pode voltar e virar um monstro. Então, assim, não vou virar porque eu não estou num embate com uma pessoa, minha mãe, consciente, que a gente vai falar de traumas antigos. E os traumas estão envelhecidos já. E isso é muito claro, é um aprendizado. Assim. Quando a pessoa... uma mãe, no caso, ou um pai, chega numa situação dessas, de como tem uns traumas que estão passados. Você vai mesmo tocar nisso? Tocar nisso daí, depois, nessa idade, com a pessoa nessa outra situação? Não, né? Isso de fato é necessário, né? Vai acrescentar. Eu brinco com os amigos e digo, renova o trauma, vai. Muda, Reinicia tudo aí de novo e vamos para outra coisa. Então dá um salto criativo. Eu acho criar, brincar, vamos pro lúdico. Então pega um objeto, brinca, toca uma música, dança, movimenta o seu corpo, o corpo de outra pessoa e leva para o lugar onde vai ser possível de realizar agora. Não traz trauma para quem está num estado desse. Continua a relação de uma forma bonita, né? Bonita, que é o que a gente tem. Então, você não está consciente? Você não organiza as coisas todas? Então, faz isso. Por você e pela outra pessoa e pela relação de vocês. Nesse processo, né, da peça, naturalmente, o ator, a atriz, demanda um preparo, né, para o personagem. Como que é o seu preparo para essa interpretação que tem um peso emocional grande pelo seu envolvimento pessoal, né, com o tema, né, e fisicamente, porque é uma peça que, pelo que a gente vê, envolve uma intensidade física. Exige o que de você? Como é que você lida com isso? Que preparação você faz para estar... interpretando, você já está com mais de 40 sessões de espetáculo, né? Então isso mexe organicamente, psiquicamente com você. Como é que você lida com isso? O que você faz para... Teve o tempo de ensaios, né? Que a preparação era assim, eu fiz muitas improvisações onde eu apresentava histórias, contava em situações, e depois a gente organizou no roteiro. Esse tempo foi bem mais delicado, porque eu estava apresentando pela primeira vez para um grupo de pessoas, de outros artistas, né? Direção, cenografia, figurino, a dramaturgia, saiu o iluminador, estava todo mundo ali. Mas eu compus uma equipe que chegou com muito afeto logo no começo e eles colocaram as emoções, as histórias dele na relação de assistir uma improvisação e falar a respeito delas e chorar a partir das questões delas. Então, como foi fazendo isso, eu fui colocando, emoldurando tudo num lugar onde é de alguém que está contando uma história que é de muita gente, não é só minha. Quando ela resvala, mas aí tem o meu afeto também. Então, nas apresentações, ela pode resvalar para uma coisa minha, emocional, dependendo do dia que eu tô e tal. Aí tenho esse lugar onde se quebra aquela moldura que eu fiz, mas aí eu tenho que reconstituir rapidamente. E o jeito é, para quem eu estou fazendo? Eu estou fazendo para que as outras pessoas se emocionem. Eu não estou fazendo uma terapia. Eu não estou aqui e as pessoas vêm aqui para poder sentir dó de mim e sofrer comigo ou se alegrar com... Mas é a partir da minha história o que elas podem projetar, porque eu estou aqui para elas
projetarem e ressignificarem as questões delas, de cada uma, que não me diz respeito o que é. Por que você vai chorar? Por que você vai rir? Tá livre, você faz o que você sentir necessidade ali. Mas é esse momento que posso estar aqui, né? Vou aqui para o negócio, sentir pena de mim, assim, olha, é para lá. É para todo mundo. Não é sobre você, né? É nós. É nessa sociedade. E eu resolvi abrir essa história para nós todos. Então, é daqui para nessa, é aqui que tá. Que legal. Não é aqui, nem só ali, é entre nós. Legal. E aí tem uma concentração, Sim. assim, no dia a dia, assim, eu tenho que, aí eu alongo, eu repasso todo o texto, e quando o público entra, eu já estou em cena. E eu já estou em cena num grau de concentração que é uma concentração com o espaço. Eu estou numa relação com o espaço, e o público é um outro elemento que tem. Tem cortina, tem a parede, tem um teto, tem iluminação, tem os objetos de cena e tem os espectadores que vão entrar. E quando entra, eu já estou assentado. Eu não chego para o público e começo de fora, não. Eles já estão me vendo ali, já chegaram, eu já estou preparado. Tem todo um momento ali antes, Tem, né? que é muito importante para o rito, para criar um rito com esse grau de maturidade. É importante eu estar e as pessoas verem que eu estou. E quem está ali é uma pessoa, é um ator. Não é uma personagem que eu acho que é um ator. Está se preparando para esse rito aqui. Como Que legal. você pode ver um nadador que está fazendo as coisas para se aquecer e entrar. Não faz escondido, faz na frente de todo mundo. Já entra focado e num Isso. grau de... E o público está vendo, então ele entra numa relação do rito comigo. Né? Vamos ritualizar e vamos criar juntos. E ao longo desse processo todo, invariavelmente, você tem debates após a apresentação. Já tive alguns, até queria ter mais. Isso, de alguma forma, criou algumas mudanças no espetáculo? Teve alguma situação que você vivenciou, que você experimentou dessas trocas, que agregou ou na sua forma de interpretação, ou algum pedaço de texto? Tem alguma imagem que volta. Às vezes tem alguma imagem que, quando eu estou interpretando, eu lembro que aquela pessoa falou daquilo. E aí tem uma pequena mudança de tom. Sabe, como se fosse uma pequena, agora é magenta ou é vermelho. Você recria assim, um pouquinho aqui. Um pouquinho, uma pausa maior, menor, dependendo disso. Mas não teve nenhuma mudança drástica no roteiro. Às vezes acontece também, dentro do que você programou, até por ter a vivência ali ainda presente com a tua mãe, e o Alzheimer trazer essa flutuação, de repente você ter alguma vivência nesse meio do caminho, você fala assim, vou trazer isso aqui. Acontece de Pra estender, dentro, já pro aconteceu palco. de estender o tempo. E de eu me pegar com alguma observação que é típica da minha mãe, de algum detalhe, e eu ir num grau que eu... Nossa, se não tivesse público aqui, eu ficava umas 2 horas só olhando essa madeira. A curva disso, só entrando. Porque a minha mãe tem dado tridimensão a várias coisas bidimensionais. Tem um chão na cozinha que tem um losango vermelho, ela entra, ela fica tentando pegar por trás. Ali. E às vezes eu estou fazendo um gesto que é dela, que eu faço porque eu estou interpretando o personagem que é ela, e aí mas aí eu tenho que voltar, mas já aconteceu, para mim é o Alzheimer que está me pegando, e o Alzheimer não é mais, para mim, é uma doença, ok, e tal, mas em cena é um motivo, é uma inspiração. Sim, nessa imersão, né? Acho que na sua mãe, no Alzheimer ali, hoje você se percebe diferente? Me percebo diferente no meu ofício. Eu sou mais seguro, eu sou
Mas, claro, comigo, com o meu desejo como oficiante, como ator, né? Como a pessoa que exerce esse ofício, mais maduro, mais delicado, mais detalhista. E essa peça tem me dado muito isso. E é o quarto monólogo que eu faço. E é um que eu estou muito bem acompanhado. Hoje, se você tivesse que usar uma palavra para definir a tua relação com o Alzheimer, com a sua mãe, que palavra você escolheria? Criatividade. Bacana. A gente está chegando ao final, né, desse bate-papo. Por nós, poderemos ficar muito mais tempo, né? Tem muita coisa. Quem sabe num outro momento a gente volta a conversar para aprofundar mais outras experiências, outras vivências, né? Prazer, né? Seria uma alegria, uma conversa. Acho que para nós está sendo muito gostosa, muito fraterna. Acho que está sendo legal porque a gente está meio se abrindo, né? Que acho que é importante, a gente se desarmando para poder pôr as emoções e deixar aflorar dessa forma, né? Porque a gente tira as barreiras, né? As cascas. Acho que isso é legal para mostrar para as pessoas o lado humano mesmo, né? Das relações, dos vínculos, né? E tomara aí... que as outras conversas que vocês tenham isso também, porque vocês se colocaram na roda, né? Isso é muito ficaram importante. Só fazendo entrevista. Tem você, sim. Tem a gente. Eu isso. sei de você. Acho que essa troca essa agora. troca de vivências é tão rica, né? A gente só ganha. Esse é o nosso objetivo, realmente que a gente possa trocar, ser um bate-papo, né? De que a gente troque informações, de que a gente se conheça melhor, né? A partir das experiências, não ficar aquela coisa encaixotada, né? De uma entrevista padrão. A gente tenta construir dessa forma. Mas a gente, para deixar algumas imagens assim, a gente tem algumas perguntas que a gente faz. E aí, uma delas é: para que você deixa um like seu? Pessoalmente falando, socialmente falando, para o que ou para quem você dá um like? Se você uma curtida, usando a linguagem da internet. Se você dar um joinha, o que você... Para quem iria? Ou para quê, né? Não necessariamente uma pessoa. Para quê? Eu dou uma super curtida para as minhas irmãs. Bacana. Elas me ensinaram muito nesse processo, elas são muito importantes nele. E um dislike, o que você fala? Pô, isso aí não é legal, isso não contribui, não engrandece. Os burocratas, todos. Eu tenho uma relação muito saudável com a burocracia, eu odeio. Porque eu acho que tudo que a gente falou aqui pode ser atravancado, atrapalhado, todos os desejos que a gente pôs aqui por o que eu estou chamando de burocracia não é só papel, são todas essas normas, esses procedimentos que vão enrijecendo a nossa relação com as outras pessoas. Padrões, né, que são criados. Sim. Sistemas e que são muito exaltados. Não é humano, gente, não. E a última coisa que a gente costuma colocar é como que você, Auri, quer ser lembrado no futuro. Um dia a gente não vai estar mais aqui, né? E a gente deixa uma marca, uma história. Como é que você quer ser lembrado para quem vir depois? Como alguém que abriu portas e veredas mais do que portas. Muito bem. Muito bom. A gente está chegando ao fim, né, Dai? Foi um prazer enorme bater esse papo. Acho que nos engrandeceu muito, contribuiu muito para a gente profissionalmente e como seres humanos também. A gente aprendeu bastante com você, porque a nossa lida tem muita relação, né? A gente atua num segmento que envolve crianças e adolescentes com deficiência, mas que tem um estreitamento muito próximo dessa vivência sua com a velhice, com o Alzheimer, a partir da sua mãe e com todas as outras pessoas que você, com a sua mensagem, com a sua arte, você está impactando. Então, para mim, particularmente, foi uma experiência muito legal, né, Dai? Sim, vai acrescentar. Eu acho que não só para mim como terapeuta, ouvir a família é muito importante. Eu valorizo muito isso. Eu acho que vocês sempre vão trazer itens e detalhes tão ricos que nós, como profissionais, nunca
perceberíamos, sabe? A gente não ia ter essa sensibilidade ou a oportunidade de vivenciar algumas coisas que a família pode trazer. E o quanto isso pode enriquecer o cuidado de alguém e a minha vida e o que eu posso multiplicar para tantas as pessoas que talvez vão passar por mim ou que vão estar assistindo a gente, né? E que vai se identificar e se conectar com o que a gente está dizendo, com a mensagem, com a intenção, né? Que seja para esclarecer, aliviar, né? Trazer mais leveza para tantas coisas que a gente tem que enfrentar na vida e que isso seja melhor para ambos os lados. Então, para mim é um prazer estar aqui, conversar com você. Foi um grande prazer também. Compartilhar suas vivências com a gente, né? Bacana. Foi muito bom, porque é um podcast que não está voltado para as fofocas, né? Para criar intrigas, que tem muito isso. É para ser útil, tem como diz um amigo boa. meu. É útil o que você vai dizer? É necessário? Meu grande prazer aqui é que eu acho que a gente pode ser útil com essa conversa. Sim. Para outras pessoas, né? É o que a gente acredita. Coisas boas acontecem aqui, o que a gente quer é compartilhar com todo mundo. Certo. Isso aí. E acho que ficou, obrigado. Eu acho que ficou uma mensagem implícita, e a gente imaginava que ia ter esse encaminhamento, é que amar naquele momento de festa, de alegria, de felicidade, de coisas só boas, é tranquilo. Mas o amor verdadeiro se faz na dificuldade, quando você permanece, quando aquela pessoa, de repente, aparentemente, nem tem mais nada para te proporcionar, para te oferecer. Mas você está ali do lado, vivenciando com ela, continuando amando, mesmo que ela nem tenha mais uma clareza plena daquele amor que você está emprestando para ela. Então fica aqui esse recado. Eu acho que se tem uma mensagem que a gente passa por esse bate-papo, é esse, que o verdadeiro amor é aquele que continua firme, mesmo na dificuldade, mesmo quando nada mais parece fazer sentido, mas você está ali firme e forte, ombreando, amparando aquela pessoa que ela, como eu falei, pode nem ter mais noção. Obrigado por sua audiência, por ter acompanhado a gente. Vamos brevemente estar de volta com mais um episódio de Papo On. É isso aí. Obrigada. Mantenham-se conectados. Aqui vão passar muitas histórias, muitas vidas que com certeza vão fazer sentido para muitos de vocês.